Mas esse filme aqui, ele retrata a história de Lázaro. Havia um mendigo, né, um homem rico e um mendigo Lázaro. A Bíblia diz que aquele que era rico, ele viveu regaladamente, o bom e o melhor nessa vida. Mas um dia chegou a morte de ambos. Ambos morreram. Um foi levado para o inferno, outro ele foi levado para os seios de Abraão. Até esse momento, e essa é uma parábola contada por Jesus. Jesus ele vai explicar na parábola que é um lugar de tormento, porque naquele lugar a alma não ficava sossegada, pelo contrário, a alma ela tinha consciência do porquê ela estava naquele lugar. Esse filme ele mostra, querido, que retrata uma base bíblica, que a pessoa quando morre, a consciência dela continua. Ela está pensando na família, ela está preocupada com a família, ele está preocupado em alguém voltar para dizer para a família que o inferno existe, e está sofrendo tormento, porque ele pede para que Lázaro molhasse apenas a ponta do dedo e colocasse na língua dele, porque ele estava em tormento naquele lugar. Então ele estava consciente. O inferno é um lugar onde a pessoa é atormentada eternamente. E eu queria hoje falar para você um alerta dentro da igreja. Sabe, querido, olha, nós vamos tratar um pouquinho da ira de Deus, porque todo mundo só prega sobre o amor de Deus, mas ninguém prega sobre a ira de Deus. Porque quando a gente fala de amor de Deus, todo mundo aceita o amor de Deus, mas quando a gente fala da ira de Deus, ninguém se preocupa com a ira de Deus. Judas, querido, depois do apóstolo João, foi um dos últimos escritores da Bíblia. Judas escreveu aproximadamente do ano 70 até o ano 80 depois de Cristo essa carta. A igreja já tinha aproximadamente, querido, olha, uns 50 anos, 40, 50 anos já que aquela igreja existia. E, consequentemente, em várias cidades, em vários lugares, haviam igrejas. Então, verdade isso que a preocupação dos apóstolos era escrever carta para as igrejas e orientar eles a respeito dos acontecimentos, para que eles não perdessem aquilo que Jesus conquistou para eles. Aqui Judas ele está escrevendo aqui, olha, no primeiro versículo que nós lemos aqui, no verso 3 de Judas 3, ele vai dizer, olha, insistindo para que vocês, olha, batalhassem pela sua fé, de uma vez por toda. Fala para quem está do teu lado assim, batalhar pela fé. Fala assim, batalhar pelo que você crê. Amém, querido? Ele está falando assim, eu vou escrever para vocês batalhar pelo que vocês creem. Por que batalhar pelo que vocês creem? Ele vai nos mostrar aqui dentro, querido, algumas coisas. O título da mensagem hoje é o pecado e o destino dos ímpios. Fala assim, o pecado e o destino dos ímpios. Primeiro eu quero falar sobre o pecado. O que é o pecado, querido? Tem gente que acha que o pecado é você praticar algo mal. O pecado não é você praticar algo mal. O pecado, querido, é uma maldade que já está dentro de você. Uma hora ou outra ela pode ser liberada. É uma sementinha maligna que tem hora dentro de você que ela dá vontade de ser gerada e produzir fruto chamado pecado, que são as coisas más. É por isso que Jesus ele tem que colocar o Espírito Santo dentro de nós, para que ele arranque essa sementinha maligna, chamando iniquidade, chamada pecado dentro de nós. Eu não sei você, mas tem pessoas que tem hora que tem uma fúria que ele mesmo não entende. Tem hora que uma pessoa ela tem uma raiva que ela não consegue controlar. Pastor, o que é isso? Isso é uma iniquidade, é um pecado, uma maldade que está dentro do homem. Foi colocada em Adão e ela vem passando de geração em geração para chegar em você. Sabe, querido, maldade. Sabe aquela raiva às vezes de alguma coisa? Sabe que alguma coisa está errada na tua vida e você pensar em matar? E você não tem, olha para você não tem capacidade para isso. Alguém olhar para você, tem uma raiva e falar assim, eu quero
está plantada dentro do homem. E ela precisa ser arrancada de dentro do homem. E ela é arrancada por quem, querido? Pela palavra. Ela é semeada, e quando ela é semeada, ela gera vida. Ela se vida no Espírito. Porque a palavra é Espírito e ela é vida também. Quando ela é colocada dentro de mim e de você, ela começa a gerar vida e a gerar frutos. A gente começa a amar, começa a perdoar, coisa que antes nós não fazíamos. Por quê? Porque a semente chamada maldade e iniquidade está plantada dentro do coração do homem. Tem hora que eu fico observando pessoas que não tinham a mínima capacidade de fazer algo tão brusco e tão maldoso, e você vê ele fazendo, tal como matar alguém, tal como bater com uma criança que ele está a ponto de matá-la, espancando. Uma pessoa no trânsito, só porque foi fechada, sai do carro e vai brigar. Pessoas calmas, tranquilas e sossegadas. Pessoas que vão andar com ônibus, alguém dá uma escoradinha nele, ele já tem uma ira tão grande, vai mandar pegar a pessoa, da pessoa. Essa é uma semente chamada maldade, que a Bíblia também chama de iniquidade, que está plantada no coração do homem e que precisa ser tirada. Agora entenda bem, você que está na igreja, Deus está tirando a iniquidade de dentro de você. Diga glória a Deus. Ele está plantando o amor, diga aleluia. Mas tem algumas pessoas que eles não acreditam nisso. Tem algumas pessoas que, por não acreditar nisso, ele é usado pelo inimigo. Ele é o que, querido? Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui no verso seguinte: pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, a condenação deles já está marcada há muito tempo. Por que, querido? Porque a Bíblia diz, olha só, preste bem atenção nisso, no capítulo 1 de Apocalipse, que há um candeeiro dentro da igreja, e no meio do candeeiro, o dono da igreja, o Senhor Jesus, anda no meio dela. Diga glória a Deus. E ele sabe de tudo que está acontecendo dentro da igreja e no meio do povo de Deus. Ele sabe quem é uma pessoa santa realmente. Ele sabe quem é uma pessoa fiel realmente. Ele sabe quando a pessoa realmente tem um coração quebrantado e quer mudança na sua vida. Como ele sabe que algumas pessoas estão querendo fazer maldade. Ele diz que essas pessoas que já estão sentenciadas, sabe? Olha a condenação deles, eles entram no meio da igreja para quê, querido? Olha, a Bíblia diz dissimuladamente. O que é isso? Disfarçado. As pessoas entram dentro da igreja disfarçado, sobre uma pele de cordeiro, mas na realidade dentro dele ele era um leão, alguém querendo devorar outra pessoa. Mas Deus está vendo isso. Deus está olhando isso, porque Deus ele não vê como o homem vê. Deus, ele olha o coração da pessoa. Olha para quem está do teu lado assim, Deus olha o coração. Fala assim, a maldade está no coração. Sabe como a bondade também tem que ser restaurada no coração da pessoa. Se não for lá, querido, não tem como Deus restaurar. E a Bíblia diz que eles se infiltram. Aí, olha só, estes são ímpios. O que são ímpios? Ímpios são pessoas, queridas, olha que elas não têm compaixão das pessoas. Ímpias são pessoas cruéis. Ímpias são pessoas maldosas. Ímpias são pessoas que não valorizam e não têm temor de Deus. Esses são os ímpios. É aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas ele não está nem aí para Deus e nem para quem serve a Deus. Ímpio. E a Bíblia diz que eles estão entrando dentro da igreja. Estão entrando aonde, querido? Para quê? Olha só o que o texto vai dizer. Olha, para transformar a graça do nosso Deus em libertinagem, imoralidade. As pessoas vêm para a igreja, às vezes, querido, para contaminar as outras pessoas. A igreja, querido, ultimamente, em vez dela contagiar as pessoas vêm de fora. Elas não vergonham mesmo. Eu cheguei
contexto de uma alma, de uma vida, querido. A sua vida é tudo para você. Capítulo 13 de Mateus diz que um homem, Jesus vai contar umas parábolas, ele diz assim, que o reino de Deus é semelhante a um homem, que ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele pegou e vendeu tudo o que ele tinha para ficar com ela. Isso significa que ele tem a nossa vida, é tudo para nós. Essa pérola de grande valor é Jesus. Eu dou tudo que eu tenho para ter ela comigo. Mas tem pessoas que vão infiltrando na igreja. Hoje em dia na igreja nós temos adultério na igreja, nós temos prostituição na igreja, nós temos mentira no meio da igreja, engano no meio da igreja. Querido, olha, a Bíblia também está dizendo assim: vamos insistir, batalhar na nossa fé para que isso não aconteça dentro da igreja. Cada um individualmente tem que se responsabilizar pela fé que tem. Temos que nos responsabilizar. Porque, querido, olha, o que o inimigo quer é transformar isso. Agora eu quero que você entenda como que o inimigo ele faz isso na vida dos crentes. Quero mostrar algumas coisinhas aqui. É bem conhecido, só que eu sou um pastor que gosta de você ler Bíblia, amém, querido? Vai ler Salmo 1, verso 1 apenas. A versão que estou utilizando nessa noite é a versão do NVI, tá, querido? Por isso que às vezes ele vai mudar algumas palavras no lugar, mas o sentido é o mesmo, tá? E a palavra ela é a mesma, ela não muda. Diga glória a Deus. Amém? Salmo 1, versículo 1. Aonde começa, querido? Olha, a igreja se corromper. Preste bem atenção na orientação que o salmista está dando aqui. Como é feliz ou bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos... Quantas pessoas têm dado ouvido para uma pessoa que não tem Deus, para uma pessoa que não tem temor de Deus? Tem pessoas que eles preferem aconselhar-se com um amigo do que ir em alguém que tem a palavra de Deus para se aconselhar. Ele vai em um bar, ele vai, sabe, em um lugar aí qualquer para se aconselhar. Conheço homens que já passaram pela vida cristã, uns ainda estão na vida cristã, que pegavam prostitutas e iam para motéis só para conversar com ela. Estou falando sério. Sabe, querido? Olha as pessoas que vai dar o conselho. Como que você vai sair de um lugar perdido se você vai buscar orientação de alguém que também está perdido? Então você não deve, querido, olha, não deve seguir os conselhos dos ímpios. Você não deve imitar a conduta dos pecadores. Querido, eu fico com raiva da igreja quando o jovem fica imitando os outros jovens lá do mundo, na bagunça, no exagero. Querido, isso para mim é uma vergonha. Você tem que ser jovem, você tem que pular, tem que jogar bola, tem que ser o melhor, tem que fazer tudo, sabe, querido? Mas você não precisa fazer aquelas coisas, falta de educação, falta de respeito com as pessoas, não. Só porque alguém passa no programa de televisão, alguém agitado, sabe, e tomando conta da situação, eu precisar fazer daquele jeito. Ele não se faz isso. Eu não posso imitar a conduta dos pecadores, não. E tem gente trazendo conduta de pecadores para dentro da igreja. Fala para quem está do outro lado assim: o pastor, ele não fica muito preocupado com isso, não. Sabe por que eu não fico? Porque a igreja é de Jesus. Mas eu falo que hoje eu quero pregar para você se preocupar. Se você perguntar para mim, pastor, se a pessoa entrar aqui com uma sainha bem curtinha, o que é que você vai falar? Eu vou pregar. Se um dia eu pregar sobre vestimentos aqui, eu vou dizer para ela que ela precisa usar algo decente. Agora, se a pessoa tem um ano na igreja e ainda não entendeu que alguns tipos de roupa ele não convém com ela, que ele está enrolado, porque ela não está aprendendo a palavra de Deus. Amém, amados? Tem coisa que a gente não precisa contar o nome. Isso aí é algo que a pessoa tem que perceber. Sabe? Tem hora que chegam os mentirosos. Fala para quem está do lado, graças a Deus, é só na igreja da Alemanha para lá que tem esse tipo de crente, que não tem, amém, querido? Sabe que tipo de crente fica mentindo, contando que tem, que não tem e tudo mais.
aceitar a gente pelo que a gente tem. Os outros têm que aceitar a gente pelo que a gente é. Diga glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diz assim: você tem que me aceitar pelo que eu sou. Fala assim: eu sou teu amigo. Isso vale mais do que qualquer coisa. Amém, querido? Não é por conta de coisa, não. A amizade vale mais do que qualquer coisa. E muitos querem imitar só para ter a amizade, para estar próximo de alguém. Terceira coisa que a Bíblia vai dizer aqui: olha, não se assenta na roda dos escarnecedores. Já pensou no crente? Sabe? Ele senta no meio de gente que está fazendo piadinha de cristão, piadinha de crente, ele está lá rindo. Sabe quando você vai ter moral, querido, com essa pessoa para pregar o evangelho para ele? Nunca! Você pode ficar com as pessoas, não tem? Olha, minha família, muitos deles não são convertidos. Eu fico perdendo, mas vocês começam a falar besteira, querido, eu lembro que na empresa que eu trabalhava, chegavam os caras lá e passavam as mulheres na rua, alguns eu até conhecia, sabia que era casada, ele começava a mexer, eu cascava para dentro, porque essa mulher olhava, achava que poderia ser eu que estava fazendo, e começa a estabelecer e fazer as coisas, querido, e a gente não vigia. Aí a pessoa vem para a igreja e vive numa mentalidade, querido, reprovável por Deus, porque elas são contagiadas por isso. Agora eu quero que você observe outro texto bíblico, Hebreus, vai lá na frente. Você, querido, não deve aceitar conselho, você não deve imitar conduta, e você não tem que ficar na roda de escarnecedora, eles que falam mal das coisas de Deus, querido. Olha, 3 coisas que você não pode fazer, porque isso, querido, contagia a igreja. Não é isso que eu quero falar nessa noite, mas eu quero deixar algumas coisas claras para vocês. Hebreus 12. Quero ler o verso 15 até o 17. Hebreus 12, 15 ao 17. Se você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim, querido, olha só: cuidem que ninguém se exclua. Preste bem a palavra na minha tradução, nessa palavra "se". Quer dizer que a pessoa, ela pode automaticamente, ela mesma se excluir de quê? Da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura, fala para quem está do outro lado, fala assim: olha, cuidado com a amargura, brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, ele foi rejeitado e não teve como alterar a decisão, embora a buscasse com lágrimas. Tem gente que está excluindo-se, querido, da graça de Deus. Porque, querido, olha, eles têm aceitado a imoralidade na tua vida. E a Bíblia está dizendo lá no final: olha, mesmo essa pessoa, ela vai depois arrepender e ela vai tentar buscar com lágrimas, sabe, com muito pesado, e não vai conseguir. Eu não sei se você já percebeu, a pessoa que ela acostuma a pecar, fala assim: acostuma a pecar, ou acostuma a viver no pecado, querido, a coisa mais difícil é arrepender genuinamente de novo. Pecado na vida de crente é acidente, fala assim: acidente. Sabe, aconteceu, teve uma hora que eu falei algo que eu não devia, eu olhei para onde não devia, eu fiz algo que eu não devia, mas não foi programado. Quem vive pecando é porque já vive planejando, agindo com maldade, projetando fazer o mal. Amém, amados? Fala para quem está lá: cuidado com a amargura que entra no teu coração, querido. Fala: cuidado com a amargura. Olha para quem está lá: fala: cuidado com a amargura. Fala assim: olha, ela pode causar perturbação. Amém? Cuidado com a amargura, pode causar perturbação. Amém, querido? Cuidado. E a perturbação, querido, ele age terrivelmente na vida da pessoa. A pessoa não dorme. A pessoa, querido, começa a fazer o que não era para fazer. Sabe, ter atitudes que não deveria ter. Amém, amados? Assim, cuidado, meu, não se exclua da graça de Deus. Preste bem atenção que o texto está colocando a responsabilidade na mão de quem faz.
É você que se exclui quando assim você age. Fala assim, a morte e a vida está na nossa mão. Fala assim, é nós que decidimos. O caminho da vida é colocado diante de mim. O caminho da vida vai te exigir alguma coisa. Olha para quem está do lado. O caminho da vida vai exigir alguma coisa. Fala assim, mas o caminho do mundo, ele vai te oferecer tudo para você ficar lá. Sabe, Deus, ele vai querer tirar tudo, e o mundo vai querer te dar tudo para você ficar lá. Amém, amados? Só que Deus, ele tira para te dar algo melhor. Diga glória a Deus. E o inimigo te dá algo que aparentemente é bom para poder te assassinar lá na frente. É assim que ele trabalha. É assim que o diabo faz. Pastor, onde está o poder do inimigo? A Bíblia diz que o príncipe desse mundo é ele. Porque as pessoas estão em trevas e elas aceitam a proposta do inimigo. Você já viu que são tantas propostas para as pessoas pecarem? Querido, olha, eu estou olhando hoje quase igual Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, querido, foi uma tipologia ou uma forma com que Deus vai agir sobre a terra. Vai cair fogo do céu, querido, para destruir essas pessoas que pecam e acham que Deus não está vendo. Tem pessoas, querido, que o pecado já cegou ele tanto que ele não consegue ouvir a palavra de Deus mais. Tem pessoa que está tão envolvida no pecado, querido, que ela não consegue mais ser sensível às coisas de Deus. Abre outro texto aí, 1 Pedro 4, um pouco à frente. 1 Pedro 4, 17 e 19. 1 Pedro 4, 17 até o 19. Preste bem atenção e logo depois nós vamos estar tratando do pecado aqui, querido, para você vigiar e não entrar nessa. Amém? E se você estiver nessa, saia dessa de pecado, querido. Olha, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Mas o julgamento, ele vai começar. Olha para quem está do teu lado, assim, pela casa de Deus, pela igreja. Continua o texto. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Olha que coisa, olha, se o julgamento começa com aqueles que servem, imagina como será o julgamento daqueles que não receberam o Evangelho. Continua o texto. E se o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Se para o justo é difícil ser salvo, e para o ímpio? Fala para quem está do teu lado aí e fala assim, ó, você achou que era fácil, né, querido? Fala assim, olha, fácil é Deus te aceitar. E através de Jesus nós somos justificados, aceitos por Deus. Diga glória a Deus. Mas só por causa de Jesus. Quando você aceita Jesus, você aceita o que Ele fez no seu lugar. E Deus, querido, Ele te olha como inocente. A única forma de ser inocente diante de Deus é você aceitar aquilo que Jesus fez por você. Do contrário, você ainda continua querendo pecador. Ele que nos justifica, Ele que aplaca, ou Ele que diminui a ira de Deus contra a vida nossa. Mas tem gente que ainda vive no pecado. Preste bem atenção, querido, olha no próximo versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Diga glória a Deus. Preste bem atenção. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Fala para quem está do teu lado, olha, algumas pessoas vão sofrer. E Deus está vendo o sofrimento dela.
Deus coloca uma bandeja de tantas coisas boas e ele não pega, ele prefere comer a árvore do fruto do bem e do mal que não pode. Ele usa o fogo, ele usa as dificuldades da vida. Agora entenda bem o restante aqui, olha, devemos confiar a nossa vida ao fiel Criador e nós devemos praticar o bem. Está acontecendo algo, sofrimento na minha vida? Tá, eu tenho que, continuar, querido, olhando para Ele, porque Ele é fiel, e eu tenho que praticar o bem. Isso não pode mudar a minha forma de agir. Olha para quem está do teu lado e fala assim: tem alguém te perseguindo? Faça o bem. Amém? Tem alguém te machucando? Olha por ele. É assim que a Bíblia ensina. A pessoa é seu inimigo, seja amigo dele, olha por ele. A Bíblia não manda eu e você, queridos, destruir aquela pessoa, manda eu e você orarmos pela pessoa. Qual a diferença entre nós e os ímpios se a gente faz o que eles fazem? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa é a primeira parte, querido. Olha, eu e você devemos, querido, olha, viver longe do pecado. Olha para quem está do lado, nós devemos viver longe do pecado. Amém, querido? Olha, o pecado ele é terrível. Por que ele é terrível? Segunda parte, porque ele dá um destino para os ímpios. Fala assim: o pecado, ele dá destino para os ímpios. Vamos ver que destino é esse? Romanos. Vamos lá, querido, Romanos, rapidinho, para a gente não atrasar, no nome de Jesus. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, a partir do verso 2. Romanos 2. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala para quem está do teu lado, fala assim: não imite a conduta dos ímpios, não busque conselho com eles e não fique na roda deles. Amém, amados? Fuja deles. Agora entenda bem aqui o que a Bíblia vai falar. Aqui começa o que eu quero dizer. Fala assim: a ira de Deus sobre o pecador. Romanos 2, a partir do verso 2 diz assim: sabemos que o juízo de Deus, fala assim, juízo, fala assim, julgamento, olha só, contra os que praticam tais coisas, é conforme a verdade. Pega a Bíblia que está aí e faz assim, olha, Bíblia, amém, querida, a verdade que está aqui, o julgamento vai ser segundo o que está aqui, a Bíblia vai continuar, segundo a verdade. Assim, quando você, um simples homem, julga, mas não pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. Tem gente que está aí ajudando os outros, mas ele mesmo não mudou sua própria vida. Fala assim: está errado, você também participará do juízo. Continua: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, a tolerância, a paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento? Preste bem atenção que nesse versículo ele é tremendo. Deus tem hora que ele fica lá no nosso coração dizendo assim: olha, eu sou capaz de perdoar. O Espírito Santo convencendo você: ó, eu sou bom, eu te aceito. Ninguém está te aceitando, mas eu te aceito. Eu posso mudar a sua vida, eu posso te fazer alguém novo. Ele está lá assim, olha, falando ao coração da pessoa. É Deus que provoca a salvação. Fala assim: Deus, ele provoca a salvação. Ele está lá: olha, arrependa-te porque eu sou bom, vem para mim porque eu sou bom. Ele está produzindo isso. Agora entenda bem o texto: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado ou coração duro, você está acumulando. Repita essa palavra como o pastor fala assim: acumulando, fala assim, ajuntando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus. Fala assim: o dia da ira de Deus. Fala assim: Deus tem um dia em que Ele vai descarregar a sua ira sobre os ímpios. Fala assim: vai ter o dia em que Deus ele vai derramar a sua ira sobre os ímpios. Continua o texto: quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento.
Ele dará vida eterna aos que persistindo, repita essa palavra, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Fala para quem está do teu lado, fala assim: Deus, Ele é justo juiz, que usará a tua palavra segundo tudo que está escrito. Ele diz: olha, haverá ira e indignação para os que são egoístas, pensam em si próprios, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, aquilo que não é justo, aquilo que não é certo, aquilo que é mal. Fala para quem está do teu lado, fala assim: olha, cuidado para não acumular ira para o dia da ira. O segundo texto que eu quero ler com você, querido, olha, é que esse dia da ira é para os desobedientes. É para quem, querido? Vamos lá, abra sua Bíblia aí, Efésios 5, verso 6. Efésios 5, verso 6. Quando você encontrar o sinal da glória. Capítulo 5 de Efésios, versículo 6. Amém? Diz assim: ninguém se engane com palavras tolas ou palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Sabe, querido, cuidado com as palavras tolas. Quando na igreja diz que mentira é mentira e Deus detesta mentira, é verdade. Quando a Bíblia diz que adultério não é algo de Deus, adultério não é algo de Deus. Quando a Bíblia diz que sexo fora do casamento é fornicação, é pecado. Quando Deus fala que se você adorar outros deuses ou colocar pessoas como deuses na tua vida é pecado, é pecado. Quando a Bíblia fala para você perdoar e você não perdoa, você está pecando mais ainda. Isso é desobediência, querido. Deixa eu só falar uma coisa sobre perdão. Quem não perdoa, ele não merece o perdão de Deus. E é isso que a palavra de Deus diz. Fala para quem está do teu lado, fala assim: quem não perdoa, não merece o perdão de Deus. Porque ele diz que ele perdoa aquele que perdoa. E quem é você, querido, que é tão certinho que não precisou do perdão de Deus? Então por que não perdoar o seu irmão ou alguém que pecou contra você? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Perdoe, querido. Perdoar é um ato de amor. Fala assim: quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Amém, queridos? Olha só, outro versículo, Colossenses, vamos dar 3, verso 6, um pouco à frente. Colossenses. Pastor, por que você está lendo muitos textos bíblicos? Porque eu decidi, querido, aqui na igreja, fazer os crentes ler Bíblia. Amém, amados? Poderia citar, mas eu decidi fazer os crentes lerem a Bíblia. Amém? Apaixonar pela Bíblia, pegar e ver os negócios na Bíblia mesmo. 3, verso 6. Colossenses 3, verso 6. Diz assim: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Sobre quem, querido? Olha, sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus vai vir sobre a vida de quem? Desobediente. Deus está falando: querido, não faça isso mais. Ô filho, seja obediente ao teu pai. Ô pai, não provoca a ira dos seus filhos. Ô marido, perdoa tua esposa. A esposa, perdoa teu marido. Ô crente, olha, compre e pague. Ô crente, não faz coisa escondida não, porque Deus está vendo. Amém, amados? O desobediente, ele tem um problema seríssimo.
Fala para quem está do teu lado, o desobediente, ele acha que está escondendo de todo mundo. Fala assim, além de Deus, muita gente sabe o que ele está escondendo. É assim ou não? Você já viu o rostinho de quem está vivendo no pecado? Já chega meio desconfiado. Alguns assuntos já incomodam. Amém, querido? Não gosta de ficar perto de quem fala a verdade ou quem quer ajudar. O negócio dele é ficar perto de quem ele domina. Com a sua mentira ele engana. Querido, olha, sabe qual que é a pior mentira que tem? É você achar que está mentindo para os outros não estão vendo. É a pior mentira que tem, querido, porque os outros sabem que você está mentindo. Às vezes a pessoa é educada com você para não mostrar aquilo que você é. Você sabe que você está tentando enganar. Porque você vai vendo pessoas que ela não é certa, ela tem a turminha dela, é a forma dela agir. Sabe como a gente conhece a pessoa? Quando você vai corrigir ela a primeira vez, a forma que ela reage. Os obedientes vão dizer, olha, realmente, eu não concordo muito com você disse, não, mas eu vou procurar mudar, eu vou pensar nisso. O desobediente vai dizer assim, não, isso aí não é problema meu, não, é do outro. Vai sempre jogar culpa em terceiros. Amém, amados? Fala assim, a ira de Deus, ela vai acontecer, vai ter um dia dela de chegar. A ira de Deus, querido, olha, vem sobre o desobediente. Agora eu quero falar para você sobre a punição. O que é a ira de Deus, querido? O que é a ira de Deus? Como que vai ser a ira de Deus? Como ela se materializará? Como ela tem se materializado? Abra sua Bíblia e nós vamos ler o texto, 2 Pedro. 2 Pedro. Está bem perto de Apocalipse, se você tiver dificuldade na Bíblia, está querido, 2 Pedro. Quero ler o capítulo 3, até do 1 até o 13. Eu quero ler bem devagar, compassadamente, para que você possa entender a palavra de Deus. Amém, amados? 2 Pedro, capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. Amém? Preste bem atenção no que o pastor vai ler o texto aqui, querido. Olha, tem muita atenção, porque Pedro, nesse texto aqui, querido, ele está querendo deixar uma clareza para a igreja que ele mandou a carta dele. Olha só, amados, olha como ele chama a igreja. Esta é agora a segunda carta que ele escreve. Em ambas quero despertar, essa palavra é linda, querido, despertar, fazer vocês enxergarem alguma coisa, lembrar de alguma coisa, com essas lembranças da sua mente sincera, para que vocês se recordem. Ele quer trazer vocês a lembrar de algo que já foi aprendido. Olha, das palavras proferidas no passado pelos profetas, pelo nosso Senhor e Salvador e pelos apóstolos que lhe ensinaram. 3 classes de ensino, olha, profetas, Jesus e os seus apóstolos. Preste atenção nas palavras que eles ensinaram. Continua. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, fala para quem está do lado, estamos vivendo os últimos dias, surgirão muitos escarnecedores, gente falando mal da igreja, zombando do povo de Deus e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da tua vinda? Eles vão começar a dizer assim para o povo que está servindo a Deus, vocês não falam que Jesus vai voltar e ele não voltou até hoje. Desde quando eu nasci eu vejo falar que Jesus não vai voltar e ele não voltou até hoje. A Bíblia está alertando, eles vão falar isso para você. Continua. Tudo, ou melhor, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio. Ele está terminando o raciocínio dele. Agora, verso 5. Mas eles, deliberadamente, ou de uma forma livre, se esqueceram que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Essa é formada de água e pela água.
ele está dizendo assim: eles esquecem que fui eu que construí e criei o mundo. Diga glória a Deus. Agora preste bem atenção na afirmação seguinte que ele vai dizer aqui: olha, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Está falando do tempo de Noé. O mundo já acabou uma vez, querido? Tem gente que já esqueceu que o mundo já acabou uma vez, que ficaram apenas algumas pessoas. Ele está lembrando aquele povo: olha, Deus ele já derramou sua ira sobre a terra, e a primeira ira foi com água, inundou o mundo inteiro. Continua o texto. Olha, pela mesma palavra, essa que eu e você estamos vendo hoje, os céus e a terra que agora existem estão reservados. Fala assim: reservado. Fala assim: está preparado para o inferno ou para o fogo, guardado para o dia do juízo e para a destruição dos. Olha, preste bem atenção no que a palavra está dizendo aqui. Olha, que por essa mesma palavra aqui, dos céus e a terra que agora existe, é onde nós vivemos, é para onde nós olhamos. Está reservado para quê? A Bíblia está dizendo: olha, reservado para o dia do juízo, para o fogo e para a destruição dos ímpios. Fala assim: fogo, fala assim: juízo e destruição dos ímpios. Agora preste bem atenção que ele dá uma explicação sobre a demora. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a tua promessa, como julgam alguns. Tem gente que está achando que ele não vai vir. Será que ele vai vir? Ele está dizendo assim: olha, alguns estão julgando isso. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Fala assim: comigo e com você. Olha, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que Deus não destruiu o mundo ainda? Porque ele ainda quer salvar. Fala assim: ele ainda quer salvar. Amém, querido? Olha, verso 10: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Algum ladrão já colocou uma cartinha lá no seu correio e disse assim: eu passo aqui amanhã, 11 horas da manhã. Ele já mandou um WhatsApp para você, dizendo para você sair de casa, que ele vai te roubar. Ele colocou lá no Face, lá o horário que ele vai assaltar a tua casa. Fala assim: Deus também não vai fazer isso. É uma hora em que você não espera, querido. Olha, os céus desaparecerão como um grande estrondo. Pum! Os elementos desfeitos, olha só, preste bem atenção. Pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada ou será queimada. Tudo que há na terra será queimado. Preste bem atenção na sequência, verso 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele vai dar um conselho. Como que eu e você devemos ser? Vivam de maneira santa e piedosa, e esperem o dia de Deus, e apressando a sua vida. Olha, ele manda aí você orar: volte logo, Senhor, volta logo, ora vem, Senhor Jesus. Aí continua o texto: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Está falando de fogo, querido. Só que não é aquele fogo que começa na terra, aquele fogo que vem do céu. Diga glória a Deus. Amém? Eu estava vendo na Rússia, caiu um cometa lá no ano de 2013. Se você quer a cratera que fez o cometa que caiu naquele lugar, que ele dá algo absurdo. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o que vai acontecer com a terra nessa ilha de Deus, só para você entender. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Diga glória a Deus. Tem algum crente aqui que está esperando novos céus e nova terra? Diga glória a Deus. Se você não tiver, querido, preocupe, porque essa terra aqui, Deus ele vai passar o rodo dela aí. Diga glória a Deus. Ou melhor, vai passar o fogo dela aqui, querido. Por que fogo? É para purificar mesmo, porque vai voltar uma nação chamada o povo dos salvos, que vai reinar com Cristo 1000 anos. Diga glória a Deus. Ele precisa purificar a terra. Amém, amados? E é pelo fogo. E o verso 14 termina aí. Agora eu quero ler outro texto
que você abra em Marcos, capítulo 9. Vamos acelerar, que já estamos atrasados aqui. Marcos, capítulo 9. Fala assim: o inferno é um lugar terrível. Jesus, ele estava pregando e ele queria dar uma clareza do inferno. Ele fala assim: mostrar o que acontece no inferno. Marcos 9:42. Todos encontraram? Marcos 9:42 diz assim: se alguém fizer um destes pequeninos que creem em mim, ou fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, será melhor ser lançado no mar como uma grande pedra amarrada no pescoço. Olha para quem está do teu lado, cuidado para você não desviar pessoas da igreja. Olha o que a Bíblia está dizendo: olha, é melhor você colocar uma corda no pescoço com uma pedra e se jogar no mar, do que você fazer os meus pequeninos, um crente desviar, tropeçar. Cuidado, último texto. Olha só: se a tua mão fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca o quê? Aonde o fogo nunca o quê? Alguns estão falando que esse corpo aqui é a igreja, mas aqui está falando literalmente. Agora, se é o braço direito que faz você pegar naquilo que não é seu, ele está dizendo assim: corta o teu braço para você não pegar. É algo literal, querido, não é algo ilustrativo, não é algo literal. É melhor você cortar o membro que faz você pegar e ir para o céu do que você ir para o inferno. Amém? Já pensou aqueles homens adúlteros e não consegue ficar sem prostituir, tem que ir lá e ficar sem o negócio, tá? Amém, amados? É melhor ficar sem entrar no céu do que usar o negócio e ir para o inferno. Amém? É melhor cortar. E a Bíblia continua. Olha só, preste bem atenção, querido. Olha, verso 44. Olha o que vai ter no inferno: aonde o seu verme não morre e o fogo não se... Então, Jesus, ele está dizendo que lá no inferno vai ter um verme, vai ter um bicho. Amém, querido? Olha que vai ficar nas pessoas. Tem gente que fala assim: pastor, lá no inferno nós vamos ser atormentados pelo diabo, os demônios. Não, eles também estão lá comigo, eles também estão lá sofrendo. Porque tem gente que acha que Deus criou o inferno lá e não vai queimar o diabo. Ele também vai estar sofrendo, ele não vai ter medo de estar olhando para você, não. Ele está olhando para você enquanto você tem vida e quer levar você para lá, querido. Lá ele vai sofrer tão igual você. Ou misericórdia, você não, amém, querido? Sangue de Jesus tem poder para cancelar essa palavra aqui, amém? Cancelado. Oh, esse povo está dizendo amém, diga misericórdia, gente. Oh, misericórdia, Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Amém, misericórdia. Sabe, querido? Então lá o verme não morre, o fogo não apaga. Continua o texto. Olha só: e se o seu pé fizer tropeçar, corte o pé. É melhor entrar aleijado que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se um olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado aonde, querido? Em outras palavras, se tem alguma coisa na tua vida atrapalhando você servir a Deus, querido, tente evitar isso. Não goste, amém, querido? Não corta seu braço, amém? Muda o teu coração, amém, querido? Não adianta você cortar seu braço se você não mudar seu coração, amém? Porque você vai ficar com raiva do mesmo jeito, e ira e raiva é pecado, diga glória a Deus. Sabe? Não adianta. Então nós temos que mudar o que é o nosso coração. Se você não quiser ficar com raiva, corta a cabeça logo. Aí é um problema, né, querido? Porque você suicidou e não tem salvação para você também. Não tem solução. É mudar o coração mesmo. Para quem está dando tudo o coração, meu irmão. Lava esse bichinho aí. No nome de Jesus, amém? Tem que jogar uma água santa ali e esse negócio aí querer mudar. Agora deixa eu mostrar para você, querido, olha algumas coisas para você. Apocalipse 6, eu estou encerrando, tá? Vou ler só mais 3 textos aqui e nós encerramos. 3, Apocalipse 6.
Fala assim: a ira de Deus será tremenda. Fala para quem está do teu lado, fala assim: meu irmão, não caia, seja fiel a Deus, para você não passar por isso. Vamos lá, querido, capítulo 6, a partir do verso 12. Preste bem atenção. Olha só: observei, quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, como um tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Verso 13 agora: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Então, querido, olha, no céu vai cair muitas coisas. Ele está fazendo uma comparação, mas isso aqui, querido, ele está falando de estrelas. Pode ser, querido, o quê? Tem estrelas que são maiores do que o planeta Terra. Pode ser meteoros caindo do céu, mas na visão aqui ele está comparando ela a estrelas. Entenda bem, querido, olha, o céu ele foi recolhido como se enrola um pergaminho. Imagina aquela poeira, aquela devassidão fazendo assim, olha, subindo, a terra vai desaparecendo. É o impacto que vai ter na terra, olha só. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Esses países que ficam à beira-mar, querido, olha, que são países baixos, eles correm sérios riscos aqui de uma vez só ser destruído todo mundo daquele lugar. Continua: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e livres esconderão-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Aonde que as pessoas vão se esconder, querido? Agora entenda bem, você já sabe que isso ele já não está planejando por aí, né, querido? Tem muita gente furando buraco aí, já preparando essas coisas, tá? Você já viu aquele filme 2012? Não é mentira, querido. Já tem gente querendo ir para o espaço, já tem gente querendo um monte de coisa para fugir. Mas lembre-se que vai haver, querido, destruição do espaço para a terra, amém, amados? Não adianta, não tem para onde fugir, amém? Continua. Eles vão gritar as montanhas e as rochas. Olha só, quem entrou dentro da caverna, caia sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira de quem, querido? Fala assim: Jesus, o cordeiro que foi lá para a cruz, foi humilhado. Agora, querido, ele está penalizando aquele, querido, que não respondeu ao seu chamado. Fala assim: Deus é amor, mas vai ter o dia da ira. Amém, querido? A ira do cordeiro, olha, pois chegou o grande dia da ira. Olha, novamente, um dia de quê, querido? Da ira deles. Quem poderá suportar? Preste bem atenção que quem vai entrar na caverna é quem, querido? Todo tipo de pessoa. Vai entrar ricos, poderosos, reis, governantes escondendo. E eles não vão aguentar mais, olha, a pressão e o abalo que vai estar acontecendo lá. E vai dizer assim: olha, cai sobre nós. Até a vida vai fugir deles, queridos. A morte, obrigado, da Joyce. A morte vai fugir deles. Sabe por quê, querido? Para que eles sejam punidos. Sabe por quê? Jesus, ele passou, querido, olha, das 9 horas da manhã até 3 horas da tarde lá na cruz sofrendo. Sabe, eu acredito que pessoas que brincaram com Deus, eu fico imaginando, querido, quando vier um arrebatamento e Deus levantar, e uma pessoa que estava na igreja e nunca foi convertida verdadeiramente ficar. Porque quando houver um arrebatamento, aí começa o período da grande tribulação. Eu vou pregar aqui nos próximos dias, querido, olha, sobre os sinais da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento, querido. Se você analisar, querido, olha, eu e você, que estamos de pé, cuide-se para que não caia, para você manter firme com Deus. Eu quero ler o último capítulo aqui, e vou ler só mais um pouco depois desse, nós vamos encerrar. Capítulo 16, querido, de Apocalipse. Capítulo 16.
do 8, verso 8 até o 11. Fala assim: o pecado destrói o homem e traz a ira de Deus sobre ele. Olha só, o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. O que você tem percebido no mundo ultimamente? Tem feito mais calor do que a normalidade, dentro do normal? Sim ou não? É um sinal. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Por que não vai atingir o povo de Deus? Porque ele tem domínio, querido. Contudo, essas pessoas, querido, mesmo Deus agindo assim, elas vão recusar a arrepender e a glorificar a Deus. Querido, olha que absurdo. O ser humano está sendo, querido, olha, questionado, está sendo oprimido pela ira de Deus, e ele recusar a arrepender e reconhecer Jesus. Que maldade, querido, no coração do homem. Continua, 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam as próprias línguas. Fala para quem está do teu lado assim: por que morder a língua? Quem dera sentir dor na língua para ver se fugir a dor do outro lugar, porque o resto do corpo vai estar tudo doendo. Existe alguma coisa mais doída do que morder a língua, querido? Tem muitas, né? Tudo é ruim, mas morder a língua é horrível. Para chegar ao ponto de querer morder a língua, o crime está terrivelmente dolorido. Continua. Homens mordiam a sua própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, querido, que terrível, por causa das suas dores, das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Ele deu muito demônio na vida de uma pessoa, né? Fala assim. Vai para Apocalipse que eu encerro, 22. Apocalipse 22. (12 ao 14). Eis que venho em breve, ou sem demora. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Verso 14 e último. Felizes os que lavam as suas vestes, os que se arrependem dos seus pecados, os que amam Jesus. Olha só, felizes os que lavam as suas vestes, assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar pela cidade por onde, querido? Nós precisamos lavar as nossas vestes. Querido, o mundo ele tem tentado entrar dentro da igreja, ele tem tentado destruir os cristãos. Querido, nós não nascemos para ser igual ao povo do mundo. As pessoas que estão perdidas, elas precisam ser igual às pessoas que são transformadas. Pastor, qual que é o modelo? O modelo é Jesus. Jesus ele veio em carne para mostrar para mim e para você que eu e você podemos viver nesse mundo sem pecado. É por isso que Ele que vai julgar. Porque quando você falar assim, eu sofria, você também sofri, mas eu venci. Mas Ele era Deus também, Ele era cheio do Espírito Santo, Ele liberou o Espírito Santo para mim e para você também. Diga glória a Deus. Não tem desculpa. Mas a Bíblia diz que eu e você precisamos lavar as nossas vestes, para que a gente não passe, querido, olha, quando vier o dia da ira.
Repita essa palavra comigo, fala assim: o pecado prepara o ímpio para o dia da ira. Você percebeu tanto que Deus, Ele vai agir, como Deus vai agir na tua ira, querido? A Bíblia diz que nunca houve dia como esses, e nunca haverá outros. Pessoas vão querer morrer até a morte, que ele vai tentar fugir, ele vai ficar ali vivo para sofrer até o final. Os únicos que vão morrer são aqueles, queridos, na grande tribulação, são aqueles que mantêm-se fiel à palavra de Deus. Muitos serão decapitados, muitos serão, queridos, mortos, muitos morrerão de fome porque não poderão comprar. Muitos morrerão porque não vão poder ir nos lugares, vão ter que ficar escondidos. Mas isso vai acontecer com aquele que ficar fora do arrebatamento. Fala assim: o arrebatamento nos livra da ira de Deus. 1 Tessalonicenses 5,11 vai dizer isso. Ele nos livra da ira. Para isso eu preciso estar de pé. Esse negócio de ser um crente que é hoje, amanhã não, que ele tem que acabar. Esse negócio da gente servir a Deus hoje, amanhã não, isso tem que acabar. Esse negócio de vir na igreja uma vez por mês tem que acabar. Esse negócio de não ganhar alma para Jesus tem que acabar. Precisamos ganhar alma, precisamos salvar o mundo. Amém, querido? Isso tem que acabar. Nós precisamos ser igreja. A igreja que lhe dá esperança para o mundo. Se você perguntar para mim, pastor, você pregou sobre isso porque você vai ficar feliz? Não, eu tenho a responsabilidade de arrancar do mundo o máximo possível. Esse é meu papel e o seu, igreja. Mas que quando nos preocuparmos com a nossa vida mesquinha, a gente não vai tirar ninguém de lá. E Jesus está voltando, amado. Nós precisamos arrancar o máximo de lá. Nós precisamos arrancar a nossa família do mundo. Eu não vou ficar feliz, querido, de perder minha família lá, não. Eu não vou ficar feliz de perder meus amigos lá, não. Eu não vou ter que ficar feliz de ver famílias inteiras perdidas lá, não, querido. Eu não vou ficar feliz. Mas é a ira de Deus, querido. E eu e você temos que salvar o máximo possível, temos que estender a mão para o máximo possível, temos que colocar no coração que nós somos, querido, olha, e temos uma missão de ir lá e pegar aquela pessoa e dizer para ela: olha, Jesus, Ele quer te salvar, Jesus, Ele quer te libertar, Jesus, Ele quer te dar uma nova vida. Mas o que você tem feito? Alguns têm pensado só na vida, só na sua empresa, só no seu negócio. Querido, quando você pensa só em você esquece de Deus. Sim, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e se Ele está em nós, a primeira atitude de nós que tem que ser liberada é o amor pelo próximo. Será cobrado de mim e de você, querido? Talvez você está pensando assim: pastor, você pegou sobre a ira de Deus. Sim. Mas muitos que vão participar da ira de Deus não conheceram o Evangelho, porque eu e você estávamos perto dele e não pregamos para ele. Eu e você ficamos com vergonha do nosso Jesus. Você tem vergonha de Jesus? Muitos que vão passar pela ira são pessoas que andou com você, conversou com você. Deus ele colocou perto de você de coração aberto para você semear uma palavra, e ele, você sabe que você não fez isso. Cadê a igreja do Senhor Jesus, querido? A porta da igreja tem que largar de entrar o pecado, e tem que sair bênção para o povo entrar para a igreja e diga: glória a Deus. Amém, querido? Vamos, olha, fechar a porta do pecado ali para ele não entrar, e vamos lá fora querendo trazer os que têm pecado para ele se libertar aqui, no nome de Jesus. Diga: glória a Deus. É ira, querido. Eu só quero, fica de pé no seu lugar. Você vai ler na tua casa. Capítulo 25 de Mateus.
Ele conta a história, querido, de 3 pessoas em uma parábola em que Deus deu para ele talentos. Repita essa palavra com o pastor, diz assim: talentos. A Bíblia diz que um ele deu 5, outro ele deu 2, e a um ele deu 1. Fala assim, talento. Fala assim, uma capacidade para ele multiplicar. A Bíblia diz que o que tinha 5 ele multiplicou, passou para 10. O que tinha 2 ele multiplicou, passou para 5. E o que tinha 1, sabe o que ele fez? Ele enterrou. Sabe aquelas pessoas que se acham insignificantes? O 1 que Deus te deu, querido, é a semente para você plantar no coração do outro. Diga glória a Deus. Sabe o que essa pessoa fez? Ele enterrou, querido. E ele diz assim: eu vou voltar. E quando ele voltou, ele foi acertar a conta. Primeiro ganhou que deu 5, ele devolveu 10. Segundo ganhou que deu 2, ele devolveu 4. De repente vem todo triste aquele que estava com 1. Eu fiquei com medo de perder, eu não investi. E enterrei. Deus, ele não te criou para você voltar de mão vazia para Ele. Deus, ele não te levantou para você voltar de mão vazia para Ele, igreja. Deus, ele não te criou para você devolver o que Ele te deu, igreja. Deus, ele te deu algo para você devolver multiplicado para Ele. Diga glória a Deus. Sabe o que Deus fez com esse servo? Ele mandou um anjo vir buscar ele e lançar no lago de fogo e enxofre. Porque ele era para ter, querido, multiplicado o dom, e ele não multiplicou. Feche seus olhos.